Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está dando início aqui nessa aula. Mais uma do nosso curso, né? Do mini curso preparatório para o OAB, no caso agora a prova número 1, parte 1 e 2. Imagina você dormir e ao longo da noite você ouvir um alarme insuportável várias vezes, várias vezes, várias vezes. E você fala, nossa, vizinho, filha da puta, né? Aí você acorda, o alarme é da sua casa. Mas, Rafael, você é burro? Não, é porque eu mudei para uma casa recentemente e eu não sabia que tinha alarme na casa. E ninguém me avisou e foi o que aconteceu, né? Mas fazer o quê? É isso que acontece quando as coisas acontecem e você não tem domínio sobre elas. Mas do que nós temos domínio? Nós temos domínio sobre os nossos estudos. E ontem eu comentei com vocês, né, que nós vamos encontrar o quê? Nós vamos ter o quê? No caso, a nossa aula extensiva, né, que se você está fazendo um curso extensivo, você tem a aula de 2 horas, eles têm a mini aula, que é essa daqui agora do mini curso. Nós temos os desenhos feios, que eu encaminhei para vocês, que são esses aqui que nós estamos vendo agora, os resumos do Word, que eu vou encaminhar agora juntamente com essa mini aula, e a própria plataforma que a gente vai fazer, né, as questões. Bom, dando início aqui à nossa aula, pessoal, o que nós vamos falar? Não sei se dá para você ouvir no fundo é o alarme que toca de novo de vez em quando. Nós temos aqui, que eu mencionei sobre as súmulas, a importância das súmulas, né? Todo tribunal faz súmula, somente o Supremo Tribunal Federal faz súmula vinculante. Como eu desenhei os tribunais aqui, acabei colocando o Tribunal de Contas e um risquinho em cima para você entender que o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário, tá bom? Beleza? Reiterando aqui agora, a força da súmula vinculante é criada por meio de 2/3, né, do Supremo Tribunal Federal. Ela tem uma força que vincula toda a administração pública, direta e indireta, nas esferas federais, estaduais e municipais, e seus órgãos todos também, né? Nota aqui, nós temos o delegado de polícia se submetendo à súmula vinculante número 14 e número 11. Deve deixar o advogado acessar os autos do inquérito, súmula vinculante número 14. Não pode gemar indiciado, súmula vinculante número 11. Só que a súmula vinculante ela não vincula função legiferante, ou seja, medida provisória do Executivo e lei do Legislativo. Bom, aqui nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil, quando for desrespeitada a cada lei, não sei se aqui está ficando insuportável isso daí, né, mas ai, ai. Se desrespeitar a Constituição Federal, cabe ADI. Se desrespeitar a súmula vinculante, cabe reclamação constitucional. Tá? Desrespeitou a súmula vinculante, cabe reclamação constitucional. Desrespeitou a Constituição Federal, cabe ADI. Isso aqui é importante porque teve uma questão que juntou vários desses assuntos, né? E a gente tem que acabar acertando e dominando o conteúdo ali. Bom, depois eu mencionei que quem é que pede a edição, a revisão e cancelamento de súmula vinculante é o 444, que é 4 meses, quatro meses, 4 pessoas e 4 entidades. Mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa, mesa da Câmara Legislativa, presidente da República, procurador-geral da República, governador de estado, governador do DF, Conselho Federal da AB, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe e confederação sindical. Bom, quem é que pede edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante é o 444, é isso que pede. O 444 também, por coincidência, ele também faz ações diretas no Supremo Tribunal Federal. O 444 ele também aciona diretamente o Supremo Tribunal Federal. Bom, estou mencionando isso e estou conseguindo falar, mas o alarme no fundo ele está destruindo a minha paz da minha terça-feira. Não está destruindo, já destruiu, mas eu tenho que cumprir minha obrigação, né? Tem que cumprir minha obrigação. Você não tem nada a ver com alarme na tua casa aí. Não tem alarme aí, né? Você pode te atormentar, esse inferno. Mas, vamos lá, é isso aqui. E aí a gente continua, pessoal, mencionando aqui sobre a súmula vinculante, ela vincula toda a administração pública, né? Vincula os atos administrativos, o delegado de polícia, por exemplo, ele faz parte do executivo, não é judiciário. E o juiz, ele é o poder judiciário. Deixa eu ver aqui que tem uma ligação acontecendo aqui. Deixa eu ver, talvez alguém já veio resolver esse problema. Vamos, né, retomar aqui então. Na súmula vinculante, ela vincula toda a administração pública, delegado de polícia, juiz. Os atos judiciais, eles devem respeitar o teor de súmula vinculante. Tá? O ato judicial é um despacho, uma decisão interlocutória, uma sentença. Então, tudo deve respeitar a súmula vinculante. Se aquilo não respeitar uma súmula vinculante, aí você faz uma reclamação constitucional. Só que a reclamação constitucional não cabe contra decisões judiciais transitadas em julgado. Então, a reclamação constitucional, ela cabe sim, mas não cabe contra decisões judiciais transitadas em julgado. Cabe reclamação constitucional quando o delegado não respeita a súmula vinculante, quando o juiz não respeita a súmula vinculante em alguns atos judiciais, mas se esse ato judicial já tiver transitado em julgado, aí não cabe reclamação constitucional. Depois o assunto ele veio para as desapropriações. Desapropriação ela existe para que a propriedade alcance a sua função social. Né? Se não alcançar, se você tiver um lote cheio de escorpião lá e não tiver carpido, não tiver muro, não tiver calçada, o Estado ele vai obrigar você a fazer uma edificação compulsória, né? Colocar um murinho, né? Uma calçada, vai elevar a alíquota do IPTU 3% ao ano até um total de 15%, e depois ele desapropria. O imposto não tem, a tributação não tem caráter de confisco, então não pode levar a tributação, a alíquota, até 100% do valor do imóvel, não faz sentido isso daqui. Seja como for, a desapropriação acontece, você recebe títulos da dívida pública ou títulos da dívida agrária. É assim que você acaba recebendo os valores da desapropriação. Só que as benfeitorias úteis e necessárias, essas não, essas são pagas
É porque é importante que você mantenha o imóvel funcionando, a essencialidade dele, a habitabilidade dele tem que existir, né? Então você cuida dele, então essas benfeitorias úteis necessárias o Estado ele indeniza já em dinheiro, não vai ser em títulos da dívida pública. Porque o título da dívida pública ou o título da dívida agrária é aquilo que vai ser um papel representando dinheiro, mas vai para o plano de governo. O plano de governo, né, depois vai se estabelecer na logística do plano plurianual, na LDO e na lei orçamentária anual. Imagina que você vença alguma coisa em outubro de 2024. Se você vencer uma ação contra o Estado agora, você não vai receber em 2025. Por quê? Porque isso vai ser votado no plano de governo lá de 2025, para depois talvez você receber em 2026. Se você receber antes de agosto, aí sim, é votado nesse ano para receber no ano que vem. Agora, depois de agosto, não vai ser mais votado esse ano, vai ser votado só o ano que vem, e talvez você receba no posterior. Tá? Interessante entender isso aqui, porque título da vida pública e título da vida agrária são só papéis que representam dinheiro, são conhecidos como precatórios. Papéis que representam dinheiro são conhecidos como precatórios. Temos a tributação, os tributos, né? Eu mencionei todos os tributos aqui, porque na questão fazia sentido a gente aprender e comentar sobre o sistema S. Aqui não é o momento do sistema S ainda, mas nos tributos nós temos contribuição de minoria, taxa, impostos, contribuições sociais. Elas ajudam a manuter a Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. Só joguei a educação aqui para você saber que a educação não faz parte da Seguridade Social. Tem os risquinhos aqui em cima. A educação não faz parte da Seguridade Social. Reiterando, falando ainda sobre a reclamação constitucional, né, a reclamação constitucional ela não é sucedâneo recursal. Coisas que não são substitutos ao recurso, coisas que não substituem recurso. Mandado de segurança. Mandado de segurança não é sucedâneo recursal. Reclamação constitucional também não é sucedâneo recursal. Não são sucedâneo recursal. Correto? Aí nós temos o STJ, né? Temos o TJ, o TRF, os juízes. Aqui eu estava mostrando que a reclamação constitucional, além de ela atacar um ato administrativo ou judicial que não respeita o sumo vinculante, ela também procura preservar a competência do tribunal. Aqui o exemplo foi que um juiz mandou prender um governador. O governador fez um HC, o HC no STJ, porque a competência dele é julgar o HC, o governador, ele mandou soltar. Quando mandou soltar, o juiz em ato contínuo mandou prender de novo. Tinha sido preso por garantia da ordem econômica. O HC mandou soltar, e aí, depois que mandou soltar, o governador, né, foi preso de novo, agora por conta da aplicação da lei penal. Então, isso aqui que foi feito foi desrespeito à competência do STJ. Então, cabe reclamação constitucional. Tá? A reclamação constitucional cabe também para resguardar a competência dos tribunais, do STJ e do STF. Bom, depois aqui eu só trouxe isso aqui à baila, essa estrutura lógica, né, de Congresso Nacional, Assembleia, Câmara Municipal, Procurador-Geral da República, Procurador-Geral de Justiça, Promotor de Justiça, Conselho Federal da B, Conselho Seccional, Subseção. Essa ordem lógica aqui, hierárquica, é preciso que você entenda que para fazer sentido muitas coisas, né? Confederação Sindical, Federação, Sindicato. Inclusive, eu fiz uma brincadeira aí com a educação em um momento específico. Bom, aqui depois eu trouxe, né, mais uma vez, a contribuição social, agora sim tratando do Sistema S. O Sistema S é o SESC, Senai, o SEBRAE, é o terceiro setor. E esse terceiro setor, tomara a Deus que não fique tão ruim esse alarme no fundo, porque se eu ouvir aqui ficar muito ruim, eu vou ter que gravar a aula tudinho de novo, né? E aí o SESC, o SEBRAE e o SENAI, tudo isso aqui faz parte do Sistema S e são manutenidos pelas contribuições sociais, as contribuições sociais que ajudam a manter o Sistema S. A administração pública, né, se você observar bem aqui, tem União, Estado, F, Município, autarquias, fundações públicas e as estatais aqui embaixo. Nota que o Sistema S não está aqui. Então, o Sistema S não faz parte da administração pública e eles também não são de direito público, são de direito privado. Porque quem que é de direito público? Autarquia, fundação pública, né, algumas delas, e os 4 entes federativos aqui, União, Estado, F, Município. Então, são de direito público isso aqui. Né? A lei que cria a autarquia, a lei autoriza a criação das estatais e as fundações públicas, ora são criadas por lei, ora a lei autoriza a sua criação. Bom, sistema S, então, é direito privado, certo? Tranquilo? Mais uma vez, uma coisa interessante aqui sobre desapropriação. A desapropriação tem 2 fases, a fase em que se declara e a fase em que se executa. Declarou-se que tem necessidade do seu imóvel para a criação de uma escola. E aí a execução faz um hospital. Pode isso? Mudou a destinação. Se mudou a destinação, tivemos a predestinação. Só que como fez alguma coisa de interesse público ainda, não é uma predestinação ilícita, é uma predestinação lícita. Seria ilícita se houvesse aqui, né, a transferência do imóvel para um primo do prefeito ou filho do prefeito. Aí seria uma predestinação ilícita. Agora, se de escola, que era para fazer escola, faz no hospital, não tem problema nenhum. A predestinação é lícita. Bom, aqui eu só estava frisando mais uma vez a importância de você visualizar a administração pública e entender que ela presta serviço público, mas precisa dos concessionários e permissionários por meio de licitação. É isso que eu estava dizendo. A União, ela tem os seus órgãos e ela trabalha para o bem do serviço público, né? Para o bem público, o bem comum. Os estados, o Distrito Federal também têm os seus órgãos, é que eu estava só mostrando também que só que eles têm as próprias administrações públicas indiretas também, certo? Então, toda administração pública, ela trabalha, só que ela também, de vez em quando, contrata particulares para prestar serviço público. Os delegatários que participam do processo de licitação. Exemplo, você tem uma van
e você quer prestar serviço público de transporte. Você vai participar de uma licitação e vai transportar pessoas. Você sendo um particular, você vai transportar pessoas. Isso é o quê? Uma prestação de serviço público, uma permissão do Estado para que você atue no dia a dia. Bom, depois eu estava comentando sobre a diferença entre imunidade, isenção e alíquota zero. Nessa brincadeira, a Constituição ficou no topo, leis, né, e decretos. Comentamos aqui mais ou menos a logística da hierarquia e um ato, né, pessoal, um ato da Camex. Altera-se a alíquota aqui do imposto de importação, qualquer ato do Poder Executivo, né, porque, assim, é um caráter extra, é, é um caráter, assim, mais célere, mais rápido, né? Então, nós temos os decretos que são mais rápidos para fazer com que o contribuinte não tenha que pagar um tributo em si. Então, tem imunidade que ele não paga tributo, isenção que ele não paga tributo, alíquota zero que ele não paga tributo. São formas dele não pagar o tributo, certo? Isso facilita a vida da pessoa em si. Bom, continuando aqui, os entes federativos, temos aqui os impostos, né? Os impostos que fazem parte da administração pública, União, Estado, DF, município. Os impostos específicos, eu falei sobre o IOF, né? Que é a competência da União. Comentamos sobre a competência, só que eu falei que existe também a repartição de receitas. Competência é uma coisa e repartição de receitas é outra. O dinheiro vai do IPVA um pouco para o Estado e um pouco para o município no qual o carro está licenciado. O imposto de renda regional da fonte é de competência da União, mas o produto da arrecadação fica na fonte pagadora, né? Por exemplo, o Estado e o Distrito Federal, se ele pagar o seu servidor, o imposto de renda já fica retido na própria fonte pagadora, que é o Estado e o próprio DF em si. Se você for um servidor público municipal, o imposto de renda que você paga fica no próprio município em si, fica na fonte pagadora. O produto da arrecadação fica, então, na fonte pagadora. Gente, os tributos têm caráter de fiscalidade, que é encher os cofres públicos, é a receita, e também tem caráter de extrafiscalidade, que é uma logística de administração. Por exemplo, o Fernando Collor de Mello, lá no passado, ele elevou a alíquota bem rapidamente do imposto de importação para que as empresas automobilísticas aqui dentro do Brasil não viessem a quebrar. Isso foi o quê? Uma logística de administração, não foi somente um caráter de arrecadação de tributos, e sim de administração, certo? Então, o imposto de importação e exportação, IOF, o IPI também é um imposto, né, dentro dessa logística em que o ato do Poder Executivo pode alterar. Somente o ato altera, não precisa é um próprio decreto que altera, não precisa de uma lei para alterar isso aqui não, tá bom? Bom, lógico, dentro dos parâmetros da lei que se altera isso, tá? A lei estabeleceu que a alíquota de tal produto vai ser de 2 a 8%. Então, o ato do executivo ele vai fazer alteração aí dentro, né? Aí dentro de 2 a 8%. Então, ele não pode transcender esses valores, não. Bom, aí eu comentei mais uma vez depois, trazendo aqui a força do poder de polícia, que é o poder de polícia, a administração pública busca o bem comum, né? E por meio do quê? Por meio dos poderes, né? Hierarquia, poder disciplinar, poder de polícia e poder regulamentar. O poder de polícia, pessoal, ele é uma fiscalização, não é o poder de policial, é uma fiscalização. O poder público, ele fiscaliza tudo o que está ocorrendo, certo? Mas, às vezes, essa fiscalização é feita com alguém que está vinculado com a administração pública e alguém que não está vinculado com a administração pública. Então, eu dei de exemplo na aula, falei o seguinte, gente, se uma empresa solta produtos químicos no mar, ela será punida pelo poder de polícia ou pelo poder disciplinar? Você responde agora. Se você responder, você errou, não importa o que você tenha dito. Por quê? Porque você tem que falar depende. Eu não sei se essa empresa está vinculada com a administração pública ou não. Se ela estiver vinculada, aí ela vai ser punida pelo poder disciplinar. Se não estiver vinculada, vai ser punida pelo poder de polícia. Depois comentamos sobre a ação popular, que é um remédio constitucional, assim como HC, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção. Os remédios servem para curar alguma coisa. Por exemplo, no caso da ação popular, ela busca proteger o patrimônio, né? Patrimônio, os bens históricos, artísticos, culturais e, logicamente, né, o patrimônio, dinheiro e sim do povo. Se houver desvio de verbas públicas, alguém pode fazer uma ação popular. Quem pode fazer? Qualquer cidadão pode fazer uma ação popular. Qualquer cidadão pode ser desconsorte. O Ministério Público que ele não pode fazer ação popular porque ele é legitimado para fazer o quê? Uma ação civil pública. No caso da ação popular, não existe prerrogativa de foro. O que é prerrogativa de foro? Benefício para ser julgado. Prefeitos são julgados no TJ, em regra, governadores no STJ, o presidente no STF. Mas, no caso da ação popular, não há que se falar em prerrogativa de foro, certo? Bom, aqui eu estava comentando depois sobre a diferença entre modulação dos efeitos temporais do controle de constitucionalidade e a cautelar em si. Só a título de curiosidade, a modulação dos efeitos temporais, já vimos em outra oportunidade, é você trocar o efeito do controle de ex tunc para ex nunc. E no caso da cautelar, a cautelar ela faz para que no começo você evite esse prejuízo no final. Então você fez uma ação hoje dizendo o seguinte, juiz, essa lei ela vai ser declarada inconstitucional no futuro. Então, não é melhor você suspender os efeitos dessa lei para que os atos administrativos não sejam feitos de acordo com essa lei que vai ser declarada inconstitucional no futuro? Para não entendi o que você falou. É bem complexo, mas na aula a gente explica com bastante detalhe. Mas se você ficou com dúvida, pessoal, escreve aqui embaixo a sua dúvida que eu acabo respondendo se vier a você se interessar bastante por esse assunto. Tá? Não deixe de curtir o videozinho, não. Aí agora, né? Não deixe de curtir, porque não vai arrancar um pedaço seu, não. Curte aí. Curte, cara. Ah, deixa eu ver aqui, né?
Não, paramos por aqui mesmo. Eu ia falar para você curtir aí, mas sabe que coisa, né? Não, alguns pedaços não ficaram aqui. Ah, ficaram aqui. Ah, entendi. Curte aí. E, nossa, curte aí, curte aí. Tu curte aí, porque, gente, eu, na verdade, não sei nem como é que eu consegui gravar essa aula, o nível do estresse que eu tô aqui agora, por causa desse alarme me atormentando, tá? Mas eu acredito que eu passei, sim, o conteúdo, não falei aqui de ética, né? Acabei não comentando sobre ética, nessa aulinha de hoje, nessa aula número um. Mas dentro dessa nossa prova número um, nós tivemos, então, trabalhamos aqui com administrativo, os conteúdos que nós vimos aí agora, direito constitucional também, e eu não comentei aqui direitos humanos, né? Eu vou falar rapidinho, nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e nós temos a Corte Interamericana. Você tem que saber aqui, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela recomenda alterações no ordenamento jurídico interno e, além disso, ela recomenda indenizações. A própria Lei Maria da Penha ela foi criada pela recomendação da Comissão Interamericana, não é Corte Interamericana, é Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nessa prova tivemos a diferença entre relativismo cultural e universalismo. Os relativistas, eles entendem que algumas coisas que acontecem nas tribos, nas regiões do mundo, elas são feitas de acordo com o que eles entendem que é o correto. Por exemplo, as mulheres que gostam de colocar aquelas argolas grandes no pescoço, elas estão fazendo aquilo não é para se mutilar, porque elas acham bonito. Tá, o relativista, ele entende que elas acham bonito. Aí você fala assim, ah, Rafael, aquilo é feio, aquilo é uma opressão, uma mulher. Não, mas então, mas e no nosso ocidente aqui que as mulheres colocam silicone também para, de certa forma, se sentirem bem? Ah, não, mas é para agradar o homem, é para agradar o homem, não é para agradar o homem, para agradar a mulher. O que que é para? Não sei o que que é, mas eu sei que a mulher ela se mutila, ela se corta inteira, ela faz lipoaspiração, ela arranca pedaço do seio, coloca outro pedaço. E por que que você pode fazer isso aqui no Ocidente e lá a mulher não pode colocar argola no pescoço? Então, os relativistas culturais, eles acusam os universalistas, né, de privilegiarem uma concepção ocidental de direitos humanos. Então, o que acontece aqui na nossa região é certo. Agora, em outro país, não, é feio usar burca. A mulher está sendo oprimida lá, usando burca. Ah, mas a cultura aqui não oprimiu a mulher colocar silicone? A cultura aqui não oprimiu, sei lá. Entendeu? Você concorda que não importa quem está certo. Não tem ninguém certo aqui. Cada um cuida da sua vida. A lógica seria essa, de acordo com os relativistas, né, cultural. O universalista não. Ele realmente ele privilegia a cultura do Ocidente aqui na concepção do contexto fático. Depois tivemos uma outra questão falando sobre a sentença da Corte inapelável. Corte Interamericana de Direitos Humanos, e Corte Internacional de Justiça, as decisões são inapeláveis, não se recorrem. Também vimos uma questãozinha sobre o nascimento do devido processo legal, que foi feito lá em 1215, com habeas, foi feito em 1215 lá na ideia da na Carta Magna da Inglaterra, da João Sem Terra, uma historinha nesse sentido. O Habeas Corpus Act, ele não nasceu em 1215, ele nasceu em 1679, tá? 400 e poucos anos depois que nasceu-se o direito do habeas corpus. Nasceu-se lá na época do João Sem Terra o devido processo legal. Depois tem uma questão, pessoal, que trata do protocolo de Olivos, que é uma forma de resolução de conflitos aqui no Mercosul, e uma outra questão que trata ali, né, da diferença da Corte Internacional de Justiça e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? É, enfim, isso aqui é um resuminho da aula passada, mas eu sei o que eu não falei com profundidade ainda. Eu não falei bastante ainda sobre essa diferença da Corte Internacional de Justiça e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu não falei, mas para você ter uma ideia, existe uma diferença aqui, né, entre o sistema global e o sistema regional de direitos humanos. A Corte Interamericana ela faz parte da OEA e a Corte Internacional de Justiça faz parte da ONU, tá? A Corte Internacional de Justiça, quem pede pareceres a ela é a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Segurança. Amanhã, no caso hoje, né, eu inicio a aula já mostrando isso aí para vocês, tá? Então, assim, dos órgãos da ONU, quem é que pede pareceres à ONU? A Assembleia Geral da ONU pede parecer à ONU. A Assembleia Geral da ONU pede parecer para a Corte Internacional de Justiça e o Conselho de Segurança também pedem pareceres à Corte Internacional de Justiça. Quem é que pede pareceres? Aguarde isso aí, a Assembleia Geral da ONU e a Corte, a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Segurança. Então, essa aula de 0 a 10 eu me dou 2, mas ela saiu, precisava sair. O pedacinho que estiver confuso, pessoal, não deixe de ler no Wordzinho, não deixe de ver o desenho, o pedaço dele que você não entendeu, e não deixe de rever os comentários das questões no próprio plataforma em si, que fica melhor para você. Tá bom? Vamos que vamos. Foco, força, fé, fala depois do estudo. Beijo do Mago, tamo junto, tchau.